Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Então a historiografia cearense ela é muito fincada na história local. Só agora, recentemente, que você tem estudos de história, né? A partir da geração dos anos 90 e tudo, basicamente, que você tem historiadores cearenses se debruçando sobre o restante do Brasil, né? Mas nós temos um historiador cearense que lá no século XIX ele já fez esse estudo, né? Ele ampliou, ele saiu da história local e ampliou, que foi o Capistrano de Abreu, né? O capítulo de história colonial, ele fez uma proposta de história do Brasil, e aí trouxe os sertões como sendo o grande povoamento, né? A grande força de povoamento do Brasil, né? Através do gado, né? Então, assim, aí a historiografia cearense mais debruçada à medievalidade, ela é muito recente. Nós temos estudos medievais aqui muito no campo das letras, né? Aqui é muito forte o estudo das letras, né? Os cursos de letras da UFC e também filosofia, né, da UES, estudaram muito filosofia medieval e letras medievais. Então, assim, só mesmo através do Arqueia que a gente tem notícia, né? As primeiras monografias e a primeira dissertação de mestrado defendida sobre história medieval, inclusive eu tive o privilégio de orientar, né, do Lucas Fernandes Cordeiro, é uma dissertação de mestrado sobre a Escandinávia, para você ter uma ideia. O processo de cristianização da Escandinávia nos séculos, vai do século IX até o século XI, mais ou menos. Então, ele é muito recente, esse estudo. E o fato de estar envolvido com a cultura escrita não é só por conta do recorte historiográfico, né, no campo da historiografia medieval, né, e também a opção teórica do Arqueia, do nosso grupo. Sobre a cultura escrita. A cultura escrita, como é que ela chega na pesquisa em história medieval aqui no Ceará? Tem essa referência do Arqueia, pelo fato da gente ter um grupo que pesquisa oralidade e cultura escrita, mas também porque nós aqui no Ceará, né, estamos falando do Nordeste de maneira geral, ele é muito rico nessa produção escrita e também oral de práticas que vieram com os colonizadores para cá, práticas culturais, principalmente o repente, por exemplo. O repente é uma herança medieval. O Ceará não teve Idade Média, né? O Brasil não teve. Os colonizadores não estavam na Idade Média, né? Já tinham passado aí o quê? Século XVI, pelo menos 1 ou 2 séculos. No entanto, as estruturas mentais, a mentalidade eram de homens e mulheres medievais, principalmente relacionada à crença, à fé, ao cristianismo, à Igreja Católica. Então, isso, durante o período da colonização no Ceará, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, a diversão que eles tinham, né, os colonizadores, eram muitas vezes o violão, né, a cítara, a guitarra, como se chamava na época, né? E aí nós já identificamos alguns documentos daqui do Ceará colonial, onde se fala de saraus. Existiam muitos saraus feitos nas câmaras de vereadores de vila. Então, isso aí é uma herança que os colonizadores trouxeram de lá para cá e acabou que se multiplicando, sendo reproduzido nas práticas culturais da cultura popular local, né? O cordel, por exemplo. Cordel não é medieval, né? O cordel vem de cordel, que é uma prática francesa, dos antigos libelli, lá do século XVIII, período da Revolução Francesa. Mas a forma da textualidade, a forma escrita que é colocada ali no cordel, né? O martelo, como se chamava, 10 estrofes de 10 versos, né? Então, e metrificado em versos decassílabos, na maioria das vezes. Então, aquela estrutura também, que lembra essa métrica petrarquiana, ela tem um resquício, um vestígio aí, oriundo lá da Península Ibérica, né? Dos povos que vieram de lá para cá, e acabaram que fazendo essa cultura híbrida, popular, e que acabou que alguns autores chamando do nosso sertão ibérico, né? Ou o nosso sertão medieval. Na verdade, não tem nada a ver com a Idade Média, né? Assim, aqui o período colonial não é medieval. Colônia é capitalismo mercantilista. No entanto, essas práticas culturais, principalmente relacionado à musicalidade, à escrita da época,
e também lembrando aí a religiosidade, é que tem alguns vestígios dessa mentalidade que não foi tão drasticamente alterada, né, do século 13, 14, 15, 16, que é o período da colonização. Aqui no Ceará o mais efetivo é século 18, mas essas estruturas mentais ainda estiveram bastante presentes aqui entre nós. Ok. Eu gostaria de saber como é que está hoje a pesquisa da história do medievo, né? Na historiografia cearense atualmente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. É um campo historiográfico novo, pesquisar a história medieval aqui no Ceará, mas eu posso te garantir, Deodato, que a nossa produção medieval, em boa medida, ela está presente a partir do curso de História da UES, né? Temos também pesquisadores, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Na UFC eu não tenho conhecimento, mas certamente deve ter. Mas a UES sim, né? Do ponto de vista das nossas monografias, dos artigos publicados, né? Eu publiquei recentemente um artigo com a aluna de graduação, ela, que pesquisa sobre a representação feminina no Martelo das Feiticeiras, que foi um livro de referência dos inquisidores ali do século XV, final do século XV, né? Inspirou toda uma boa parte aí dos processos inquisitoriais, né? A representação da mulher, a sua aproximação com Eva, né? A mulher pecadora seria a referência em Eva, e a mulher redimida dos pecados seria a referência na Virgem Maria. Então ela Gleudson, desculpa te interromper. Na ilha de Florianópolis tem um monte de pesquisadoras do Martelo das Bruxas, muitas. Eu entrevistei algumas. Depois eu vou mandar o link para você. Eu quero, por favor, mande sim. Então a gente fez um artigo em conjunto, né? Eu oriento a pesquisa dela, a gente fez esse trabalho aí a 4 mãos. Mas fora eu, tenho o professor Luan de Moraes, né? Que foi meu aluno também, orientando, fez graduação, mestrado aqui na UES em História Medieval, e agora está fazendo seu doutorado na Universidade Federal Fluminense. O Luan, eu posso dizer que é um medievalista de formação, é o que eu gostaria de ter sido, né? Porque ele tem graduação, mestrado e doutorado em História Medieval. Então, é um medievalista indo e voltando. Esse aí sim. Mas fora ele, tem várias monografias defendidas, né? Dissertações de mestrado, projetos de mestrado, né? O nosso grupo, o Arquea, funcionando. E a gente, pouco a pouco, estamos construindo esse campo da cultura escrita e a análise da cultura escrita em História Medieval, né? Depois, Deodato, você me lembra para eu disponibilizar aqui alguns links de textos que a gente tem produzido para conhecer um pouco da nossa produção em História Medieval aqui no Ceará. Depois você me manda pelo WhatsApp. Isso. Eu vou falar para o pessoal que está nos assistindo aqui que, nesse momento, o WhatsApp, não sei aí no Ceará, aqui no estado de São Paulo, também está tudo fora do ar. Mas depois que voltar, eu vou pedir para você me mandar os links e vou pedir mais uma outra coisa. Eu gostaria de dar bastante espaço e visibilidade no meu canal para essas pesquisas em relação ao medievo que estão acontecendo no Ceará. Se você puder compartilhar pelo WhatsApp os contatos, eu vou entrevistar todos que você mandar para mim. Eu vou te passar, sim, vou te passar do Lucas, certamente, do Luan, que são dois assim que são grandes referências, né, em historiografia medieval aqui. Certamente o Luan principalmente, porque ele já está naquela fase assim de ensinar o mestre, né? O Luan, eu digo sem nenhum receio que às vezes você fica, né? Você tem colegas que ficam com receio de reconhecer que está aprendendo com seu ex-aluno, orientando. Eu não tenho esse problema. Eu acho que essa é a grande contribuição que um professor pode dar. Quando ele sabe que fez o trabalho bem feito, né? De ensinar, de educar, de orientar, é quando ele vê que o seu orientando, seu aluno, ele o superou. Aí sim, aí a minha missão foi cumprida. Legal, Gleudson. Eu quero te agradecer muito por esse, eu vou chamar de pontapé inicial, porque eu pretendo conversar outras vezes. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Deodato, a você, ao seu canal.
Próxima vez a gente pode conversar sobre... Tem vários temas, né? Mas o tema que eu desenvolvi... Eu tenho duas frentes de atuação, né? No campo da cultura escrita, em história medieval, e no campo das práticas letradas, que muita gente confunde. Mas as práticas letradas têm mais a ver com a produção moderna, né? Da imprensa, dos grupos literários, né? E também tem muita gente aqui que a gente já tem debatido. O Ceará tem uma certa representatividade no campo da historiografia brasileira por conta dessa produção. O mito da Terra da Luz. Você sabe que o Ceará é chamado de Terra da Luz por causa dos 4 anos antes de ter proclamado a abolição antes do restante do Brasil, né? Mas é uma grande construção imaginária com tendências muito perigosas, infelizmente. Mas a gente pode discutir em outro momento. Nós vamos. Fica combinado, então. A gente volta a gravar. Depois você vê sua agenda, eu vejo a minha, a gente combina. Então tá. Um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Prazer, Deodato. Parabéns a você e um abraço a todos os ouvintes e espectadores do seu canal. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.